A paz do Senhor, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos visitam, que nos acompanha, que nos assiste por meio do canal da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. É um prazer ter vocês nesta manhã e nós esperamos que você possa ser abençoado por meio do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, que vai falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Eu quero, antes de mais nada, pedir para que você, que ainda não se inscreveu no canal, que você possa assim fazer a sua inscrição, que você possa aí curtir este vídeo, que você possa aí ativar o sininho de notificação para que você possa receber o conteúdo da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, não somente as lições, mas também toda a programação que acontece em nossa igreja. Também eu peço para que você não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus parentes, com os seus amigos, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações das outras pessoas e que Deus possa abençoar a sua vida. Antes de mais nada, antes de começarmos, eu peço para que você já se prepare aí onde você está, na cadeira, no sofá, ou um lugar que você está bem à vontade, que você já pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Antes, vamos então fazer uma oração para que assim possamos dar início à nossa aula desta manhã. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, abençoar a minha vida, que aqui estou, Senhor Deus amado, a falar com os Teus servos. E peço, Senhor, que o Senhor também abençoe a vida dos irmãos que estarão ouvindo a Tua Palavra, que ela possa chegar aos seus corações e que haja entre nós uma grande alegria, Senhor Deus, de estarmos estudando a Tua Palavra e que os irmãos possam ser edificados para a glória de Jesus. Assim eu oro. Amém. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, nós estaremos estudando hoje a última lição do trimestre, a lição de número 13. A data de hoje é de 27 de março de 2022. E o tema da nossa lição é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós estudamos durante esse trimestre a supremacia das Escrituras. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o tema da leitura da Bíblia. Então nós aprendemos muitas coisas sobre a Bíblia, agora nós vamos aprender a questão da importância da leitura da Bíblia e da educação cristã para o crente em Jesus Cristo. Bom, o nosso textuário, ele diz que persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, é o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho, seu discípulo na fé, para que ele persistisse em ler, exortar, ensinar até que ele vá. Isso deve ser também uma orientação que nós devemos receber esta palavra, de ler a palavra de Deus, de por meio dela podermos exortar e por meio dela ensinar até que, no caso, o nosso Senhor Jesus Cristo assim venha. A verdade prática da nossa lição, ela diz o seguinte, que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Olha só a importância que tem de nós
lermos e estudarmos a Bíblia. Ela fortalece a nossa fé e também a comunhão com Deus. Eu vou mais além. A leitura e o estudo da palavra de Deus, ela é imprescindível para a fé do crente e para a comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica em classe, o texto de apoio para que nós possamos, nesta manhã, estudar a palavra de Deus, está aí em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 6 até o versículo 16, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Diz assim o versículo 6: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o último versículo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Graças a Deus pela palavra desta manhã. O objetivo desta aula de hoje, o primeiro objetivo é frisar que o crente, ele precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Não é por tempo de conversão que nós assim separamos o nosso tempo para estudar a Bíblia. Independente disso, nós devemos estudar a palavra de Deus até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo objetivo é evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Então, a presença do Espírito Santo na hora da nossa leitura da palavra de Deus é primordial. É imprescindível que nós façamos a leitura da palavra pela companhia do Espírito Santo. Que nós possamos, ao ler a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo, aquele que está presente, que habita em nós, ele possa assim iluminar a nossa mente e direcionar as nossas vidas mediante aquilo que ele assim inspirou para falar aos nossos corações. E o último objetivo é enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Então nós estamos num ambiente de escola dominical, onde essa escola dominical ela é bíblica, e a partir desta instituição nós assim estudamos a palavra de Deus, que é uma forma de nós
nos educarmos, aprendermos o que a Bíblia está assim a nos ensinar, aquilo que Deus tem para nós por meio da sua palavra. Bom, a nossa introdução, ela diz que a educação cristã, ela tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Então nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos a Bíblia para quê? Para que nós possamos ter o nosso espírito, termos maturidade espiritual, para que nós possamos sermos forjados espiritualmente de acordo com o que a palavra de Deus está assim nos ensinando, está assim falando a nós, e que nós possamos, por meio da educação cristã, termos o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo. E a escola dominical, dentre outros, trabalhos que existem na igreja, a escola dominical, ela é uma agência educadora no contexto da Bíblia. Hoje nós estamos estudando aqui a palavra de Deus, mas eu creio que outras igrejas, da mesma forma, estão fazendo o estudo da palavra de Deus por meio da escola bíblica dominical. Pena que tem muitas igrejas que perderam, a direção, a visão da importância que tem a escola dominical na ajuda, na educação, na formação e na edificação do corpo de Cristo por meio da escola bíblica dominical. É nela que muitas das vezes nós aprendemos. Eu creio que durante este trimestre, ao longo daquilo que foi ensinado aqui, muitas coisas você aprendeu da palavra de Deus, a respeito da formação, de como que esta palavra chegou até nós e o que ela representa para nós. Ela é a nossa regra de fé. É nela que nós assim ditamos o nosso viver cristão, porque foi Deus que assim nos deu, e isto nós aprendemos massivamente na escola bíblica dominical. Então você, meu irmão, minha irmã, um aluno da escola bíblica dominical, você é um privilegiado, você é um bem-aventurado em estar aprendendo a palavra de Deus na escola bíblica dominical, e que você possa valorizar isso, todo esse trabalho que é feito, desde a seleção do conteúdo, desde do comentarista, do escritor que produziu, passa por todo um processo até chegar até nós, e você tem ela aí na sua mão de uma forma bem bem espontânea, para que você possa estudar e que você valoriza todo esse conteúdo. Esse trabalho é feito também por meio de muita oração, de muito jejum. Creio que todos que assim estão envolvidos, eles oram, eles jejuam para que esse trabalho possa chegar até você, chegar até o seu coração. As aulas que aqui são ministradas, os professores preparam, estudam, jejuam para que você possa receber este conteúdo com muita graça e com muito amor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Porém, irmãos, nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos a educação cristã, ela tem por finalidade desenvolver o caráter cristão e também formar espiritualmente o crente, mas eu quero ressaltar que a fonte para este ensino é a Bíblia Sagrada. Ela é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A nossa vida, como nós já falamos, ela é regida por meio da palavra de Deus. Então, o primeiro tópico aí da nossa lição fala sobre a Bíblia, é o livro texto da escola dominical. Nós sabemos que a escola dominical,
ela trabalha por meio de lições bíblicas, né? Então, nós estamos vendo nesse trimestre as lições bíblicas e tem por tema a supremacia das Escrituras, né? Por exemplo, o trimestre que vem nós já vamos estar estudando uma outra lição bíblica que tem por tema os valores do reino de Deus. Esta é a próxima revista, o próximo tema que nós estaremos estudando na escola dominical a partir de domingo que vem. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Eu creio, da mesma forma que esta lição foi uma bênção para nós, esta próxima também será. Certo? Então, essas lições, elas são redigidas a partir de um currículo. É adotado um currículo, e esse currículo ele está diretamente ligado àquilo que nós, crentes, precisamos saber a respeito do que Deus assim escreveu, as doutrinas pelas quais nós baseamos a nossa fé, as doutrinas pelas quais nós servimos ao Senhor. Então, este currículo adotado, ele é estudado de acordo com a faixa etária. Nós estamos aí, por exemplo, numa classe de adultos, mas ele é feito de acordo com a faixa etária e a partir desta faixa etária, ele é um currículo de forma dosada para que o crente, né, desde o seu início, né, de fé, desde também da sua tenra idade, ele possa, assim, aprender a palavra de Deus. Então, a escola dominical, ela é, por excelência, ensino bíblico. Por quê? Porque nós falamos a respeito da Bíblia. Então, ela é uma agência, né, de educação cristã. Ela ajuda muito a igreja local a aprender e estudar a palavra de Deus. E as revistas que integram o currículos, elas são de lições bíblicas. Então, essas revistas que nós estamos estudando, o currículo apresentado são de lições bíblicas. Elas não são a palavra de Deus, mas são extraídas a palavra de Deus por meio da Bíblia, e ela é feito um trabalho para que você possa assim compreender melhor o que a palavra de Deus está escrito. É claro que pode acontecer de muita coisa de alguma coisa escrita no comentário que não é aquilo que está realmente no texto. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela é a regra de fé, ela é a norma. Nós vamos para a Bíblia e é da Bíblia que a gente extrai aquilo que está correto e aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, a Bíblia, ela é o livro base, né, para todo o ensino e aprendizagem. Jesus, ele disse para João, né, no capítulo 5, versículo 39, na verdade, Jesus disse, João escreveu, né, no capítulo 5 e 39, Jesus dizendo que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As doutrinas bíblicas, elas servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Paulo escrevendo também para o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, e o versículo 14 e 17, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E ele conclui dizendo, toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa é o nosso alimento, né? É a fonte da nossa conduta, né? Do nosso viver como cristão, porque é o próprio Deus que assim deu para que nós possamos, por meio dela, viver. Então, o conteúdo das lições bíblicas, ele contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. Então, justamente nas revistas de escola bíblica dominical é que é escrito, né, é explicado a doutrina da igreja e justamente por meio desses estudos muitas heresias, elas são combatidas, elas são refutadas por meio da palavra de Deus, por meio das lições. Por isso que é muito importante, amado irmão, irmã, você ser um aluno da escola bíblica dominical, porque você vai estar em contato, né, com a palavra de Deus e você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Nenhuma heresia chegará ao seu coração se você assim estiver estudando a palavra de Deus com o seu coração movido pelo Espírito Santo. O segundo subtópico fala sobre a prática pedagógica, né, adotada no ensino, né, na educação cristã. É muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição, certo? Então, o texto bíblico, ele deve ser o referencial permanente da prática pedagógica. Então, a palavra de Deus, ela deve ser o referencial. O texto, né, da palavra de Deus, ele deve ser o nosso referencial permanente para a prática pedagógica. O ensino, ele não deve ser limitado, né, à transferência de conhecimento, mas ele deve, como diz lá a 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele deve instruir, ele deve expor e corrigir o erro, a fim de produzir a verdadeira transformação na velha natureza humana. Como está escrito na palavra de Deus, que toda a escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o erro, para instruir em justiça. Certo? Aos Efésios, Paulo escreveu no capítulo 4, do verso 21 ao 23, as seguintes palavras: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido. A importância da palavra de Deus para que nós possamos nos despojar do velho homem e revestirmos do novo Jesus Cristo. E nele nós fomos ensinados e por ele nós fomos salvos. Diz assim também Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o crente em Cristo Jesus, aquele que foi salvo, ele precisa ter o seu entendimento transformado. Ele não pode, de forma alguma, estar vivendo conforme este mundo, mas ele precisa passar por uma transformação. E como que você faz? Primeiro, pelo
agir do Espírito Santo pelo meio do novo nascimento, pelo meio da regeneração e, posteriormente, pela manutenção do estudo da palavra de Deus, de uma vida de comunhão com Deus. E o estudo da palavra de Deus, para que nós possamos saber quem nós somos, quem Deus é, como Ele quer que nós sejamos e o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Tudo isso, irmãos, está contido na palavra de Deus. Se nós seguirmos a palavra de Deus, certamente nós seremos bem-aventurados. Muitas coisas nós deixaremos de padecer por observar a palavra de Deus. Então, amado irmão e irmã, que isto seja um foco na sua vida, de ler a palavra, de viver a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra, para que você possa, assim, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A escola dominical, ela terá cumprido o seu papel quando ela for perceptível as mudanças na vida dos alunos. Então, o objetivo, né, de todo este trabalho que é feito na escola bíblica dominical, ele terá cumprido o seu papel. Ele terá satisfeito, né, a sua função quando nós vemos a mudança na vida dos alunos. Quando os alunos, né, eles começam a fazer aquilo que agrada a Deus. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Tenha uma vida que seja exemplo, que seja luz, que seja sal, por meio da palavra de Deus. Se nós aqui todas as manhãs nos reunirmos para estudar a palavra de Deus, se isso não redundar em transformação de caráter, se isso não redundar em mudança de vida para viver de acordo com o que Deus se agrada, todo esse trabalho, ele fica a desejar. Então, que isso possa ser uma realidade na sua vida. Que isso aqui não seja simplesmente uma transferência de conhecimento para o seu intelecto, mas que isso seja uma palavra vinda de Deus para que possa transformar e mudar o seu coração. Que você possa receber nesta manhã a palavra de Deus e nela viver para a sua glória. Então, dando continuidade aí à nossa lição, diz o nosso comentarista, né, que a mudança de conduta do educando pelo conhecimento adquirido pela prática e pela experiência resultante de seu aprendizado. Não havendo mudança de comportamento de quem está a aprender, não houve real aprendizagem. Então, a aprendizagem ela só se tornará eficaz quando há uma mudança, né, de comportamento, uma mudança de postura. Bom, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Então, guarde isso, né? Que a Bíblia é a principal fundamentação, é o principal fundamento para a ética e a moral cristã. Então, toda a nossa vida, né? Toda a nossa moral, né? Toda a nossa ética, ela está fundamentada na palavra de Deus. Historicamente, o conceito de ética, ele surgiu na Grécia Antiga, né? No 4º século antes de Cristo, quando os códigos ainda não estavam escritos e positivados, né? Então, a própria consciência estabelecia a ética a ser observada, né? Como Paulo escreveu lá no capítulo 2 de Romanos, a respeito da consciência, né? Que as pessoas faziam o bem ou o mal de acordo com a sua consciência. Então, a palavra ética, ela possui origem no vocábulo grego ethos,
que significa costumes ou hábitos, e no latim é usado o termo correspondente, mos, que significa moral, com o sentido de normas e regras. Assim, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta dos seus membros. Então, a ética, ela trata dos princípios e valores que orienta a conduta de uma pessoa. A moral é a prática dessa conduta ética. Então, a ética, ela trata dos princípios e a moral é da prática baseada nesses princípios. Então, sendo assim, ética e moral não são a mesma coisa, mas elas estão conectadas. Ética e moral são como a teoria e a prática. Por exemplo, se eu tenho um princípio ético que me orienta a dizer a verdade, a minha conduta moral será mentir ou não. Entendido? Então, os valores cristãos, eles são permanentes, pois a sua fonte de autoridade é imutável. E qual é a fonte de autoridade que é imutável? A palavra de Deus. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 25, ele diz que: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O próprio Senhor Jesus, ele diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, o fundamento da ética e da moral cristã são as Escrituras Sagradas. Desse modo, a ética cristã, ela não pode ser desassociada da moral e dos bons costumes preconizados nas doutrinas bíblicas. É verdade que não se pode desprezar a tradição da igreja, as leis civis e criminais, as variadas literaturas e nem tampouco os bons costumes adotados pela sociedade. Entretanto, para o cristão, toda e qualquer prática e conduta precisa passar pelo crivo e pelo aval da palavra de Deus. Então, nós não mudamos a nossa ética e a nossa moral de acordo com os ditames da sociedade, das filosofias, né, das teorias, das teologias. A nossa ética e moral, ela é imutável, porque a palavra de Deus, ela é imutável. E é por ela que nós, assim, estabelecemos o nosso viver, a nossa ética e a nossa moral. Como escreveu o profeta Isaías no capítulo 40, o verso 8: seca-se a ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O nosso segundo tópico aí da nossa lição fala sobre a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Então, o primeiro subtópico aí fala sobre o conceito de educação cristã. Então, a palavra educação, ela vem aí do latim educare, como está aí na sua revista, e que significa guiar, instruir, conduzir para fora. Então, no Novo Testamento, aparece várias vezes a palavra grega paideia, né, com o sentido de quê? De instruir, de formar, de ensinar e educar. E é desta palavra que originou a palavra pedagogia. Então, em termos gerais, a educação, ela é um processo contínuo do desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. E no sentido formal, designa o ensino como um sistema que compreende tanto a teoria quanto a prática. E no aspecto da educação cristã, nós entendemos que ela começa por Deus. É Ele quem prescreve o que desejamos. É Ele quem prescreve o que
deseja que nós saibamos e nos ensina por meio da sua palavra, a fim de que nós possamos viver, por graça, à altura do privilégio que a nós foi concedido de sermos chamados de seus filhos. Então, a educação cristã, ela começa de uma linha vertical, ela começa a partir de Deus para os homens, ela não começa no plano horizontal, de pessoas para as pessoas que nós aprendemos a educação cristã, mas ela vem do próprio Deus para nós que somos os seus filhos. Então, a educação cristã, ela molda, né, o nosso viver segundo as Escrituras, e ela produz o crescimento e o amadurecimento espiritual. Esta é uma grande finalidade da educação cristã, né? Pautar o nosso viver segundo as Escrituras. Por quê? Porque ela produz em nós crescimento e maturidade espiritual. E o livro-texto, como nós já havíamos falado, da educação cristã é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a ocupação da educação cristã é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Jesus, ele disse que lá em Mateus, né, o ide de Jesus, ide ensinando-os a guardar, né, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um mandato do próprio Senhor de que nós ensinamos às outras pessoas, aos discípulos de Cristo, todas as coisas que Ele mandou. E Ele garante que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, a educação cristã, ela tem que ser o quê? De forma sistemática, né? De forma contínua, né? De uma forma presente sempre no seio da igreja. Paulo e Barnabé, como diz lá no Atos capítulo 15, versículo 35, que eles ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então observa aí o que os apóstolos assim faziam, ensinavam e pregavam, cumprindo assim os dois mandatos de Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura e também de ensinar as coisas que o Senhor assim nos deixou. E ele escrevendo, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 28, ele diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então a gente observa que o processo de ensino, de aprendizado, ele é contínuo. Bom, o segundo tópico, subtópico, diz que os objetivos da educação cristã. Então, é responsabilidade aí dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Certo? Então, Jesus ele disse aí, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como está em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. A escola dominical, ela desempenha com excelência o papel de uma agência educadora. Por quê? Porque ela evangeliza enquanto ensina. E ela atinge, né, ela atende aí os dois lados da ordem de Jesus, de ensinar e também de pregar. Então, ela ensina enquanto prega, ela prega enquanto ensina. Então, o ensino cristão, ele sempre esteve relacionado
ao ID estabelecido por Jesus. Então, a incumbência é tanto de formação de indivíduos como a transformação da sociedade. Então, o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a incumbência de quê? De formar os discípulos do Senhor e também de transformar a sociedade por meio da pregação do Evangelho. O nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, ele enfatiza os 3 principais objetivos da educação cristã. O primeiro é ganhar almas, né? Como o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, ele diz que de muita boa vontade eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, o primeiro objetivo, um dos objetivos da educação cristã é ganhar almas para Jesus. O segundo o nosso pastor Antônio Gilberto, saudoso, ele diz que desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, a educação cristã, ela ajuda a desenvolver a espiritualidade e o caráter do cristão, para que eles possam, assim, produzir o fruto do Espírito Santo, como está na palavra de Deus. E por último, é treinar o cristão para o serviço do mestre. Paulo também, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, o versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, a educação cristã, ela proporciona ao aluno a possibilidade dele ganhar almas para o Senhor, ele ajuda a desenvolver o seu caráter cristão, a sua espiritualidade e também o torna apto, né, para o serviço do mestre. O último ponto aí, né, desse segundo subtópico, a capacitação dos alunos. Então, capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Os alunos são formados não apenas como leitores, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Né? Em Atos capítulo 17, versículo 10 a 11, diz o seguinte: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o aluno da escola bíblica dominical, aquele que lê a palavra de Deus, eles não são formados simplesmente como um leitor da palavra de Deus, mas eles têm a aptidão, eles são qualificados a examinar minuciosamente as Escrituras, para verificar da forma como aí os crentes em Bereia, eles faziam quando os apóstolos assim pregavam, conferindo se o que eles estavam pregando coincidia com o que estava nas Escrituras. Então, essa habilidade, ela é produzida justamente aquele irmão, aquela irmã que se dedica ao estudo da palavra de Deus. Então, essa qualificação, né, ela pode ser atingida de 3 formas, né? Então, por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras, o crente, ele está apto, ele tem qualidade para fazer essa separação. E outra, sobre a iluminação do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 17 e 18, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo
o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. E, por último, através da aplicação dos princípios hermenêuticos, né, tais como as regras gramaticais e contexto histórico e literário. Então, como é que nós nos qualificamos para estarmos compreendendo a palavra de Deus e não estar recebendo nenhuma informação que não seja aquilo que está na palavra de Deus? Então, como nós falamos, primeiramente, lendo a palavra de Deus diariamente, certo? Por meio da iluminação do Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, como Paulo fez essa oração para os crentes em Efésios, que nós possamos pedir para que o nosso Senhor, que o Pai da glória, ele ilumine o nosso conhecimento e nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos entender a esperança da nossa vocação. E através do quê? Através dos princípios hermenêuticos, né? Hermenêutica, como nós vimos nas aulas passadas aí, é a habilidade, né? A arte de interpretar texto, né? Então, a hermenêutica, ela não se aplica somente à palavra de Deus, ela também se aplica a outras matérias científicas, né? Por exemplo, no direito, né? A hermenêutica para interpretar o que a lei diz. Então, a hermenêutica bíblica é para interpretar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, é interessante que os irmãos eles possam procurar aprimorar nisso, né? Ter um dicionário, identificar o que significa aquela palavra, para que nós não interpretamos como nós estamos lendo, né? Então, a hermenêutica, ela vai justamente ajudar para que nós possamos interpretar uma palavra que está escrita, né, dentro ali da Bíblia, que a gente possa ter um dicionário e procurar saber o que está escrito, né? O que aquela palavra está querendo dizer, certo? E o último tópico da nossa lição é preciso ler a Bíblia diariamente. Então, antes desse tópico, eu quero passar para vocês um videozinho curto e eu espero que vocês assistam e depois vocês possam estar também compartilhando isso com os irmãos. Amém? Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, isso se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante.
E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Bom, então aí, voltamos aí, gostaram do vídeo, falou com você? Espero que sim, que isso tenha ocorrido. Então, é preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã é o primeiro subtópico. Então, a disciplina, ela tem relação aí com castigo e punição, mas também ela significa ordem e obediência à regra. Na palavra de Deus, nós encontramos 3 símbolos que exemplificam a vida disciplinada. Paulo usou 3 símbolos, 3 profissões, podemos assim dizer, que indica uma vida disciplinada. Primeiro, o soldado, quando ele escreveu lá em 2 Timóteo, no capítulo 2 e 3, que Timóteo sofresse com ele as aflições como bom soldado de Cristo. Então, a disciplina da aflição, isso faz parte do discípulo do Senhor, de ser disciplinado, isso gera um sofrimento. Ler a Bíblia diariamente, ela requer abnegação. Muitas vezes nós estamos em uma situação, mas para sermos disciplinados, nós precisamos enfrentar aquela situação e não por causa disso deixarmos de ler a palavra de Deus. O outro exemplo, ele diz a respeito do lavrador, a disciplina da paciência, quando o lavrador, ele lavra com esperança, e ele debulha também com esperança de ser participante. E o outro exemplo de um atleta, a disciplina do treinamento, quando ele diz que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, todo o autêntico discípulo, ele é disciplinado. Se você não tem disciplina em relação a ler a palavra de Deus, você precisa procurar assim fazer, para que você possa assim se tornar um autêntico discípulo de Cristo. O zelo espiritual de um discípulo, ele está na prática das disciplinas cristãs, como a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Então são aí 3 disciplinas básicas, que o crente ele deve assim manter na sua vida cristã: a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Então, em resumo, a disciplina, ela compreende o quê? Abnegação, regularidade, prioridade, metas e perseverança. Então, essas ações, elas reivindicam renúncia e compromisso. Então, o objetivo da disciplina cristã é propiciar intimidade singular com Deus por meio de uma oração incessante, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o exame das Escrituras, como Jesus disse lá em João, no capítulo 5 e 39, e a prática do jejum, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 5. Então, a disciplina cristã, ela requer regularidade e prioridade na busca de santificação. A leitura bíblica, por exemplo, ela deve ser diária, como o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, é a palavra inspirada de Deus. Como ela é inspirada e confiável, nós devemos lê-la e aplicar o seu conteúdo à nossa vida. A Bíblia é o nosso padrão para testarmos tudo o que afirma ser a verdade. Ela é a nossa proteção contra os falsos ensinamentos e nossa fonte de conhecimento a respeito de como podemos ser salvos. Deus quer lhe mostrar
o que é a verdade, o que é verdade, e lhe assegurar, e lhe equipar para viver para Ele. Então, quanto tempo, eu pergunto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, você passa lendo a palavra de Deus? Leia com regularidade para descobrir a verdade revelada por Deus e adquirir confiança na sua vida e também na sua fé. Desenvolva um plano, né, para ler a Bíblia toda. Nós temos esse plano que é justamente a Bíblia Mark Shane, né? Nossa igreja, né? Nós temos esta Bíblia, né, de leitura devocional diária, e nós lemos essa Bíblia o ano todo. Já lemos várias vezes e continuaremos lendo, porque é muito gratificante e muita graça de Deus de nos darmos a sua palavra. Amém? Bom, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo, ele significa literalmente aprendiz. Então, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e seu plano de salvação. Então, Paulo escrevendo ao Romano, no capítulo 1, versículo 2 e 4, ele diz que o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição de mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós saberíamos isso? Por meio da palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele havia sido prometido. O plano da salvação, ele já foi estabelecido antes da fundação do mundo, e na Escritura isso foi concretizado. O Verbo se fez carne, mas antes dele ser feito carne, ele foi prometido desde o princípio, desde Gênesis até chegar à plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo ele se manifestou em carne, trazendo salvação a todos os homens. O último tópico aí, a leitura devocional, o último subtópico. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Jesus, ele dizendo para a mulher samaritana, ele disse que, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, e Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, o momento, né, o culto devocional do cristão, ele não se refere aí ao culto público, né, no templo, ou até mesmo o culto doméstico, mas aquele praticado de forma individual, né, quando o crente faz essa devoção de forma individual, quando ele lê a Bíblia, quando ele adora a Deus, glorifica a Deus, quando ele ora ao Senhor. Todo cristão, ele tem que ter o seu momento devocional particular. Tá? Então isso inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica, pois isso fortalece o quê? A comunhão com Deus. Que Deus Cristo possa abençoar a sua vida. Nós estaremos encerrando esta aula. Antes de concluir, eu quero dizer para você que você pode assim abençoar a obra do Senhor, nessa hora um momento de ofertório, um momento também de adoração a Deus, e que você possa aí com muita alegria ofertar na casa do Senhor. Ninguém pode deixar de, todo mundo pode, né? Deus certamente tem abençoado a sua vida, e que você possa também assim contribuir para que o reino de Deus ele possa ser levado, né, a outras pessoas por meio deste trabalho.
Deus abençoe a sua vida e que você possa fazer isso com muito amor e com muito carinho. Então, amados irmãos, a igreja, ela recebeu a mais revolucionária de todas as mensagens para anunciar ao mundo. É uma mensagem de esperança para um mundo desesperado. Nós vivemos realmente num mundo onde reina o desespero. E o mundo pós-moderno é um mundo cansado. Cansado das promessas não cumpridas, né, da ciência, da filosofia humanista, mas também cansado da superficialidade e da hipocrisia das igrejas contemporâneas. Então o mundo, ele se cansou de esperar pelo novo mundo, né, maravilhoso da ciência e do marxismo. E ele se cansou de esperar o reino de amor e da justiça social de uma teologia moderna. Então, no entanto, a igreja, ela tem uma mensagem. E essa mensagem, ela se estende através de cada página da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E em todos esses escritos existe um tema central. Deus se volta à humanidade por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja, tão relevante para o primeiro século como para o mundo relativista de hoje. Um tema extremamente atual, numa época em que o homem ele está sufocado em seus próprios problemas e ele não consegue se salvar somente com a sua inteligência. Nada tão urgente hoje como o encontro do ser com Deus, que se aproximou de nós por meio de Jesus Cristo. E João, ele deixou isso bem claro quando ele finalizou o seu evangelho. Esses, porém, esses sinais, né, isto que foi escrito, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês, crendo, tenham vida em seu nome. Jesus, ele costumava encerrar as suas proclamações com a enigmática e ao mesmo tempo clara declaração: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Embora muitos tenham ouvidos, mas nem todos estão dispostos a utilizá-lo para ouvir no sentido em que Jesus falou. Leia, irmãos, e ouça a Bíblia Sagrada dentro do seu próprio contexto e com toda a força e o poder que ela proclama. Ainda que isto possa abalar as suas concepções e reduzir a pó as suas formulações teológicas anteriores. Que nesta manhã, mais uma vez, você possa ouvir aquela voz suave e ao mesmo tempo firme, repercutindo às margens do mar da Galileia. A mensagem que fez com que aqueles homens vivessem e morressem por Jesus Cristo. E justamente por causa dessa disposição, eles foram usados para transformar o mundo e que isso também se cumpra na sua vida. Deus abençoe você, iremos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, por esta lição, por este trimestre e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, dos alunos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.